No ano de 2026, nos espera uma verdadeira batalha de titãs, porque levando em conta todos os adiamentos, Mortal Kombat e Street Fighter sairão no mesmo ano. O confronto dos jogos de luta passará direto dos games para as telonas e promete ser lendário. No entanto, apesar da semelhança de ambos os projetos, eles se posicionam de forma diferente. Nos próximos minutos vamos entender no que eles se diferenciam principalmente, o que mostraram no teaser de Street Fighter e o que está acontecendo com as refilmagens de Mortal Kombat. Vamos começar talvez com Mortal Kombat, que apresentou novas imagens confirmando vazamentos anteriores da trama. Em uma das fotos publicadas, vemos Liu Kang lutando com Shao Kahn. É pouco provável que os autores tenham decidido nos mostrar o final do filme nos materiais promocionais, o que significa que o encontro deles ocorrerá na primeira metade da fita. Isso bate com a informação de insiders que afirmavam que Liu Kang morrerá pelas mãos de Shao Kahn praticamente bem no início. Claro que isso é um desvio sério da trama habitual do jogo, na qual Liu é o lutador central do plano terreno que derrota o Imperador da Exoterra. Mas dessa forma, os roteiristas decidiram matar dois coelhos com uma cajadada só. Por um lado, chocar os espectadores com uma morte inesperada, e por outro, introduzir o submundo e Quan Chi. Assim, os outros heróis terão motivação para trazer de volta os lutadores caídos. Isso também é confirmado por um novo quadro, no qual Cage e Kano estão de pé junto com Scorpion. No submundo, eles lutarão juntos contra Noob Saibot, quando partirem em busca de Liu Kang. Ao que parece, Cole Young também morrerá no início do filme, algo que se tornou conhecido após as exibições de teste. Embora não tenham surgido novas imagens com ele, isso se encaixa na lógica de mudança de foco para Johnny Cage e uma espécie de soft reboot da série. E na Comic Con, a equipe de filmagem confirmou mais uma vez que na sequência haverá muitas mortes, e a fita ficou 2 vezes mais intensa em comparação com a primeira parte. E o ator Louis Tan, que interpreta Cole Young, observou que na segunda parte não há favoritos e cada personagem pode morrer. No entanto, não vale a pena se preocupar, porque a introdução do submundo e do necromante mudará as regras da morte, e praticamente qualquer lutador caído teoricamente poderá ser ressuscitado. Enquanto isso, na última Comic Con no Brasil, Karl Urban contou que aceitou o papel de Cage, porque na 4ª temporada de The Boys lhe faltou ação. Por isso, ele entrou em contato com a equipe de Mortal Kombat, e literalmente uma semana depois ele tinha o roteiro do filme em mãos. Sem duvidar nem por um segundo, o ator aceitou e acrescentou que este foi o papel mais difícil de sua carreira. Provavelmente ele estava falando daquelas cenas de ação que Johnny Cage terá de sobra na sequência. Naturalmente, nem todos os truques Urban realizou sozinho, no entanto, na medida do possível, ele tentou fazer isso. Aqui levanta-se novamente a questão de quão acertada foi a escalação do ator para o papel de Cage. Mas como já vimos pelos trailers, os roteiristas contornaram habilmente a idade dele e, no geral, ele parece muito orgânico. Quanto aos receios sobre a qualidade da sequência, relacionados ao adiamento do filme, nessa questão está tudo estável. Mortal Kombat 2 foi adiado novamente, no entanto, agora uma semana antes, e em vez do dia 11 de maio, o projeto sairá dia 8. Além disso, nenhuma refilmagem ou filmagem adicional está planejada, o que significa que o estúdio está realmente confiante na qualidade e mira em uma bilheteria sólida. Soa animador. No entanto, no horizonte já desponta um rival pelo interesse do espectador. Em outubro do ano de 2026 chega aos cinemas a nova adaptação de Street Fighter, que esses dias lançou o primeiro teaser. E após a saída dele, as opiniões do público se dividiram. Vamos começar pelo fato de que o jogo Street Fighter, ou como às vezes o chamam lutador de rua, é um dos fundadores do gênero de luta em geral. A primeira parte saiu 5 anos antes de Mortal Kombat e estabeleceu as bases das mecânicas de jogo. Em 94 saiu uma adaptação que muitos veteranos lembram perfeitamente e, apesar das críticas gerais, reassistiram a ela repetidamente. Na época, o papel central foi interpretado por Jean-Claude Van Damme. Houve espaço até para o talento de atuação de Kylie Minogue e a trama representava uma interpretação livre do jogo. Além disso, mais tarde saíram tentativas de adaptar a história de Chun-Li no filme do ano 2009 e até viram à luz do dia 2 séries sobre Ryu e Ken. Mas talvez, exceto pelos fãs devotos, quase ninguém as viu. E isso sem falar da multidão de desenhos animados e animes que saíram em grande quantidade. Agora, porém, nos espera uma adaptação hollywoodiana com grandiosidade e um elenco bastante estelar. Ao mesmo tempo, os autores tentam com todas as forças se distanciar de Mortal Kombat e se destacar tanto pelo posicionamento quanto pela abordagem da adaptação. Os materiais promocionais recentes com o elenco pareciam uma seleção de personagens do jogo. Ao mesmo tempo, o primeiro teaser destaca o elenco, demonstrando o design dos heróis praticamente em todo o seu esplendor.
anterior. Além disso, conseguiram adicionar várias referências ao jogo nele em um período de tempo muito curto. E embora no teaser todos estejam basicamente lutando, sabe-se algo sobre a trama. Assim, a história se desenvolve em 1993. Chun-Li pede a Ryu e Ken que participem do torneio mundial de guerreiros. No entanto, por trás da competição de lutadores esconde-se uma ameaça mortal, que terá de ser detida. Além disso, sabe-se que o filme é um reboot, por isso não terá ligações com as fitas anteriores. Considerando que o elenco de Street Fighter ficou o mais amplo possível, a enorme quantidade de personagens permite supor qual parte serviu de base para a trama. O vilão principal Bison, que lidera a organização Shadaloo, aparece pela primeira vez no segundo jogo numerado e anuncia o início do torneio mundial. O objetivo dele, aliás, é bem pragmático e, com base nos resultados, ele decide selecionar os melhores lutadores para a sua comunidade criminosa. Os agentes Guile e Chun-Li recebem o convite e decidem participar do torneio para se vingar de Bison pelo assassinato de um amigo e do pai. Os outros personagens também perseguem seus próprios objetivos, mas na base reside o desejo de provar quem deles é o melhor lutador. E a história da organização criminosa Shadaloo, com suas substâncias psicoquímicas e aspiração ao domínio mundial, aqui se desenvolve como pano de fundo. Em geral, pelo teaser fica a sensação de que a nova adaptação caminha na mesma direção que o filme do ano de 94. E embora possa parecer que essa não é a melhor jogada, no entanto, neste caso tem o efeito oposto. O primeiro teaser não busca contar uma história renovada apostando na apresentação dos heróis. O estilo dos personagens do jogo não tem senso de realismo, porque algumas coisas são hiperbolizadas, e outras são feitas intencionalmente para serem memoráveis, como os penteados. A equipe de produção não quis mudar esse aspecto e decidiu deixar as características distintivas praticamente sem alterações. Por isso, para os espectadores que não estão familiarizados com a série de jogos, o que acontece parece pouco sério demais. No entanto, é exatamente isso que torna o filme próximo em espírito ao jogo. Se Mortal Kombat vai para um grau aceitável de realismo, considerando que aqui os personagens soltam fogo pelas mãos e atiram lasers pelos olhos, Street Fighter se inclina intencionalmente para um tom mais leve e estiloso. Além disso, o reboot vai muito mais longe em sua proximidade com os jogos do que a adaptação com Van Damme. O filme do ano de 94 escolheu Guile como herói central e não tinha nada em comum com um torneio de artes marciais. No entanto, este reside na base da história de cada jogo, e a nova adaptação estará focada na admissão de Ryu, Ken e Chun-Li no torneio mundial de guerreiros. O elenco provoca, claro, muitas discussões. Se algumas decisões parecem um acerto excelente nas imagens do jogo, outras levantam no mínimo perguntas. Por exemplo, Jason Momoa, em quem a imagem de selvagens e heróis brutais cai bem como em ninguém. Desta vez, o ator interpreta Blanca, que externamente lembra mais um monstro do que um humano. Ele foi criado parcialmente com a ajuda de efeitos práticos, mas deram preferência aos gráficos de computador. Momoa tem um rico histórico, por isso seu personagem ficou muito próximo do original. Ao mesmo tempo, outros geram dúvidas. Por exemplo, quão necessário era pegar 50 Cent para o papel de Balrog. E se isso não está ligado a uma tentativa de expandir a campanha promocional? Também se encontram comentários negativos em relação a Chun-Li, chamando Kalina Liang de erro de escalação. No entanto, agora estamos falando das primeiras reações aos pôsteres e ao breve teaser. A visão da equipe de produção nem sempre coincide com a opinião do público, mas o sucesso da fita não se constrói apenas com os atores. Muito será decidido pela apresentação, pela trama e pelas cenas de ação, por isso é cedo para tirar conclusões definitivas. A julgar pelos comentários sobre o teaser, muitos gamers observam que Street Fighter evoca um sentimento de nostalgia pelos jogos antigos, e os autores transmitiram corretamente muitos elementos. Um elogio à parte merece a referência ao estágio de bônus. O fato é que nas primeiras partes do jogo estavam disponíveis 3 tipos de fases de bônus, que permitiam ganhar pontos extras. O mais conhecido era quebrar o carro, embora além dele houvesse fases com barris. A lógica é simples, quanto mais golpes você der, mais pontos recebe, o que era importante para a vitória. Os autores do filme não esqueceram disso, por isso exibiram essa referência e a mostraram no teaser, insinuando mais uma vez a proximidade com os jogos. No entanto, para aqueles que ouvem falar de Street Fighter pela primeira vez, novamente se julgarmos pelos comentários, muita coisa parece uma paródia de fãs. Chamam os personagens de pouco sérios, o estilo de mal-sucedido, e tudo o que acontece de pouco impressionante. É possível que a saída do trailer da história traga maior clareza à trama e torne a percepção do público não iniciado mais completa. No entanto, notemos que o projeto já parece interessante por sua apresentação e sua diferença em relação ao seu concorrente na figura de Mortal Kombat. É possível que Street Fighter, com o estilo escolhido, consiga encontrar seu público e se firmar nas telas por muito tempo. Mas seja como for,
O tempo e a bilheteria após a estreia colocarão tudo em seu lugar. E enquanto isso, propomos compartilhar nos comentários suas impressões do teaser. E o que acham? Será que Street Fighter conseguirá competir com Mortal Kombat pelo título de melhor adaptação? Por hoje é tudo, amigos. Nos vemos em novos vídeos muito em breve.